Minha empresa nunca será multada. Também é uma outra frase que a gente ouve muito na prospecção. Essa lei não é para mim, então é pequena, a minha empresa é pequena, não se aplica. Já expliquei para vocês que nós temos uma resolução da NPD, a resolução número 2, que o pessoal aqui já me socorreu com a numeração, que fala só sobre isso. Então essa frase está afastada. Minha empresa nunca será multada. Quem disse que a empresa nunca será multada? O fato de eu não ter uma multa não quer dizer que eu não vou ter prejuízo. Eu posso não ser contratada, eu posso ser desclassificada numa licitação, eu posso ter vários problemas nesse sentido por não estar adequada à LGPD, tá? E aí o seguinte, o que eu preciso pensar? Eu preciso entender que a fiscalização, ela é muito maior do que uma questão de multa, de ANPD, de tudo mais. Eu preciso demonstrar esse diferencial que eu estava falando para vocês até agora. É muito fácil ficar esperando, não, mas se eu não for multada, tá tudo bem. Não é assim, tá, que as coisas funcionam. O fato da multa, a multa é, bom, um pedacinho de toda essa história. Mas eu tenho toda uma responsabilização, toda uma questão de concorrência, de posicionamento de mercado, tudo isso são situações que, de fato, estão presentes no meu dia a dia. E eu preciso capitalizá-las a meu favor. Então, tudo isso faz muita diferença, sim, tá? É uma vantagem competitiva e deve ser observada nesse sentido. Aqui tá a Alessandra, ó, me mandando aqui. Hoje estava em um embate com um operador que não quer entregar evidências, diz que assinar o aditivo já basta. Pois então, Alessandra, a gente teve uma situação como essa na semana passada, tá? E também num cliente que a gente estava propondo no contrato aquelas auditorias no operador, né? Nós estamos na posição de controlador e queríamos auditoria naquele operador e eles não estavam aceitando. Negociamos, conversamos, fomos até numa reunião presencial e aí acabou que saiu, ele se deu conta que não tinha como, porque está previsto em lei, né? Então, às vezes as pessoas também elas ficam batendo em certas coisas que não tem como, né? Então, eu tenho uma legislação que me permite, como controlador, exigir evidências. Eu tenho uma legislação que me permite, inclusive, fazer uma auditoria no meu operador. Então, assim, é isso, ponto. Gostando ou não gostando. Se não quer, tem outro do lado que faz. Então, isso também é um pouco do posicionamento de mercado, né, gente? Eu não posso desconsiderar, né? Eu tenho que entender que, peraí, se eu ficar negando, me colocando contra determinadas medidas que estão autorizadas pela legislação, eu vou acabar ficando, sim, isolado nesse mercado, porque eu vou ter outras empresas que vão fazer o que eu estou me prontificando aqui e solicitando que seja feito. Então, é isso, não tem mais muito meio termo, não tem como, enfim, buscar outro tipo de alternativa. A Mônica mandou aqui pra gente no YouTube, estou adequando um coworking B2B, mas o proprietário coleta o nome dos donos das empresas, pessoa física, e tem 2 funcionários colaboradores. É isso, né, gente? Sempre vai ter, né, essa relação, é B2B, mas a empresa é formada por pessoas físicas, que são os donos, os representantes legais, os funcionários. Eu tenho essa relação, não existe como não ter, né? A gente tem essa movimentação bastante significativa e efetiva, então não dá para desconsiderar, né? O Sérgio perguntou aqui qual a recomendação de aviso da existência de vídeo monitoramento para MEI. Na verdade, tá, o que acontece, Sérgio? A gente tem aqui, eu fiz agora recentemente, acho que faz, olha, eu não sei se 1 ou 2 semanas, uma aula de câmeras de vídeo monitoramento. Sugiro dar uma olhada, tá? A gente explica um pouquinho quais são as recomendações, são as mesmas, o tipo de aviso, as placas, tudo isso tem que ser feito independentemente do tamanho da empresa. É o dever de transparência, né, dessa informação. Então, eu tenho que, esses ambientes monitorados, eu preciso sinalizar, eu preciso avisar. Tudo isso precisa ser feito, tá? Então, o Sérgio tem que fazer, tem que seguir as orientações. A gente passa ali para vocês todas as orientações, até das placas, os níveis de informação, nível 1, nível 2. Dá uma olhadinha ali que a gente teve uma aula bem específica sobre isso e dá para fazer uma aula inteira falando de vídeo monitoramento. Mas nada muda por ser uma micro ou pequena empresa, enfim, não importa se é grande ou média, tem que avisar as câmeras de monitoramento. É algo simples, não requer um grande investimento, trazendo transparência já resolve muito aí o dia a dia de todos, tá?
Bom, a gente trouxe aqui um exemplo que ele acaba sendo muito palpável, né? Muitas vezes, quando a gente pensa no projeto de adequação, a gente faz essa analogia, né? Eu contrato um projeto de adequação para que eu não tenha problemas. Eu não é, via de regra, eu não vou ter um problema para resolver no projeto de adequação, né? Então, eu acabo comprando uma promessa de que eu não vai ter um problema. É meio como o seguro, né? O seguro de carro, a gente brinca. Eu pago o seguro, porque caso roubem o meu carro, caso batam no meu carro, caso aconteça alguma coisa, eu estou resguardado. É a mesma coisa, eu vou realizar um projeto de adequação, caso aconteça um vazamento, caso aconteça algum problema, eu tenho como demonstrar que eu fiz tudo para que aquilo não acontecesse. Tá, mas e aí? O que muda, né? O que impacta? O que impacta é justamente que a gente vende, de certa forma, uma ideia, uma proteção de uma coisa que às vezes não é tão palpável. E, obviamente, aqui, muitas vezes a gente tem aquela visão de que não, a gente vai contratar um serviço jurídico para um problema específico e pontual que já está acontecendo. Então, isso às vezes gera uma certa confusão e a gente tem essa dificuldade. Então, eu acabo tendo que demonstrar isso. As pessoas perguntam muito assim nas reuniões. Ah, mas e se acontecer um problema e eu demonstrar que eu fiz adequação, eu não sou mais responsável? Claro que tu vai ser responsável. Só que qual é a questão? Eu consigo demonstrar que eu fiz tudo isso e fiz toda esse controle, esse cuidado, essa construção de evidências, de treinamento, de tudo mais, e deu esse problema. Isso é uma situação. Agora, essa é a minha defesa. Eu vou demonstrar tudo que eu fiz. Suponhamos que eu não tenha feito nada. O que eu vou dizer? Vocês concordam que tem uma diferença muito grande, né, nisso? A gente teve, inclusive, aqui decisões, eu já mencionei para vocês aqui no interior do estado, de uma juíza do trabalho que condenou uma empresa que não tinha feito nada. Era uma ação civil pública de um sindicato contra essa empresa em relação aos dados dos funcionários. E ela condenou, tá? E essa mesma juíza absolveu uma outra empresa, absolveu, né? Julgou improcedente. Não tô dizendo aqui absolveu, mas tipo, não condenou, nesse sentido que eu tô colocando. Justamente uma situação exatamente igual, a mesma CPE, tudo igual, só que ela tinha feito todo o processo, ela estava em projeto de adequação, ela não tinha concluído, mas estava em processo. Então, vejam, são situações muito diferentes. Uma coisa é uma empresa que está preocupada, está buscando uma adequação e é constante, frequente, contínua. Não existe nenhum projeto de adequação que está feito e ponto, encerrado o assunto. Eles têm que estar num constante PDCA, numa constante melhoria. Porém, uma empresa que não fez, fica muito difícil da gente argumentar qualquer tipo de medida para suavizar uma condenação, suavizar uma aplicação de multa, do que quer que seja, né? Então, eu tenho uma fragilidade na minha defesa, enquanto que aqui eu tenho, obviamente, como comprovar que fiz todo o movimento quando eu estou em processo de adequação. Então, é realmente complicado, tá? Ó o João aqui. Toma um banho de sal grosso e arruda. Vou tomar, João. Pode deixar. No caso dos empregados, ele me pergunta, dada a mentalidade do empresário, como convencer o comerciante que ele precisa adequar a contratação dos funcionários para os termos da LGPD? Pois então, o que a gente... Esses exemplos, tá? Essas ACPs que já foram aqui julgadas no Rio Grande do Sul, obviamente que ajudam a contra-argumentar. Inclusive, eu vou dar uma olhada aqui para ver se a gente já tem essas decisões disponíveis aqui nos nossos materiais de apoio, senão eu vou mandar para vocês, para a gente subir. Porque, óbvio, né, João? É um ponto bem concreto, né? Chegar ali e dizer, olha aqui, já aconteceu isso. A gente teve isso. E várias empresas dessa região nos contrataram. Não só as que foram, que sofreram, né, a ACP, mas as que estavam em volta e viram a situação também vieram atrás da gente. Então, tem aí um movimento nesse sentido bem efetivo, bem significativo, que valida tudo isso que a gente está dizendo, né? Quando as empresas veem que isso está acontecendo na casa do lado ali, né? O terreno do vizinho sempre é mais verde, mas às vezes quando a gente vê que bate ali, dá um sustinho aqui também, né? Então isso nos ajudou muito. Obviamente que facilita
o processo de convencimento. Então, acho que esse tipo de exemplo, esse tipo de decisão de movimentação ajuda muito, sim. A Michelle está perguntando aqui, a adequação é feita e acabou? Ou é necessário continuar atualizando? Michelle, é um processo... Michelle não, Micheline. É um processo que começa agora e vai para todo sempre. Por que eu digo que tu vai continuar atualizando? O data mapping, ele tem que ser constantemente atualizado. Tu vai passar a coletar dados novos, tu vai ter que atualizar os teus documentos. Vou descartar dados constantemente. Eu tenho que revisar processos, treinar funcionários. É algo que é para sempre. Tu tem que estar toda hora falando a mesma coisa. Então, vejam, não é simplesmente fazer um programa de LGPD, esquecer e não falar mais disso. Não, eu preciso estar constantemente regando esse tipo de assunto. Se eu não fizer isso, fica realmente muito complicado. Por quê? Porque eu preciso aí identificar o que eu posso trazer como pontos de melhoria, os dados que eu estou coletando, eu não estou coletando dados de novo acima do necessário, eu estou higienizando meu banco de dados, eu estou descartando os documentos que eu não preciso mais, eu estou respeitando os meus períodos de retenção, eu estou respeitando a minha política de descarte, eu estou treinando meus funcionários, buscando obedecer a minha política de segurança da informação. Tudo isso precisa ser muito bem observado.